Lívia. Olá, Lívia, tudo bem? Luiz, que está entrando. Tudo bem? Tudo bom? Joia, boa noite. Brigadíssimo aí por estar presente hoje, poder dedicar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente para esse bate-papo bem descontraído. Eu Nada, vai ser um queria, prazer. queria te agradecer mesmo por esse momento. A gente que trabalha tanto, que às vezes é difícil, né, arrumar um tempo, um momento assim. Então eu sei que você também trabalha muito, que tem um consultório cheio e está apertado. Eu mesmo agora estou no consultório nesse momento. Não consegui ir para Tô casa, vendo não. aí. Sabe? Foi meio que na correria. Eu Mas tenho o benefício de ser muito perto, minha casa para o é, consultório, por isso que eu consegui chegar a tempo. que bom. Eu tenho duas unidades, né? Hoje a gente está no Castelo e na região do Eldorado também, na Pampulha. Hum, Então, eu consigo também chegar, mas hoje foi um dia meio atípico, sabe? Estou até colocando o post aqui fixo para poder ótimo. colocar. Pessoal E- saber, né, o assunto. Isso. E seria bom que você se apresentasse. Fala um pouquinho sobre você, Lívia. Bom, eu sou a doutora Elivia Nefa, eu sou cirurgiã plástica, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, membro titular. E, além disso, aqui em Belo Horizonte, eu atuo na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na Regional Minas Gerais. Eu sou coordenadora do curso dos residentes. Então, trabalho com essa atualização dos residentes aqui. Então, gosto muito dessa área de educacional e de informação, né? Tanto para os residentes quanto para o público em geral, porque eu acho que todo mundo, quando tem um pouco mais de conhecimento, né, consegue fazer tudo de forma Exatamente. mais segura. Exatamente. E assim, que bom, né? Que a gente possa passar um pouquinho de conhecimento com valor. A gente está cercado hoje, a internet aí é uma coisa para poder falar de tanta coisa, tanta informação sem qualidade. Então esse Exato. bate-papo aqui é mais até para isso, para poder passar uma informação de validade para as pessoas. Acho que a maioria já me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou médico vascular, eu trato 90% do que eu trato em consultório é o tratamento de varizes, e é onde a gente vai poder falar um pouquinho hoje também sobre isso, fazer esse paralelo com a cirurgia plástica, que é uma queixa muito comum de consultório, né? Todos os dias eu recebo em consultório perguntas se quem tem varizes pode fazer cirurgia plástica, quem tem varizes pode operar, se tem algum problema, se tem algum cuidado, se tem alguma questão que deve ser levada em conta. E você foi escolhido a dedo, que bom que pôde nos agraciar aí com a sua presença, para a gente poder bater um papinho a respeito disso aí. Então, assim, sem delongas, me conta, quem tem varizes pode fazer cirurgia plástica? Então, acho que igual quase tudo na medicina, a resposta é depende. Yeah, Mas a grande maioria das vezes, sim. A gente vai ter que tomar algumas precauções no pré e no pós, mas a grande maioria dos pacientes vai poder sim fazer cirurgia plástica. Como a maioria das vezes a cirurgia plástica é uma cirurgia planejada, uma cirurgia eletiva, né? A gente está falando da parte principalmente mais estética. Então, esse paciente vai passar por um pré-operatório, vai ser avaliado e alguns casos, né, de varizes mais importantes, com mais sintomas, às vezes ele vai precisar ser tratado, né? Isso você vai saber falar muito melhor que eu, mas antes da cirurgia plástica. Em outros casos, a gente consegue fazer desde que o paciente tenha um controle, esteja num tratamento, esteja mais estável. perfeito, é isso mesmo, eu concordo plenamente. A gente tem que tirar um pouquinho essa coisa de que varizes é uma doença só. Na verdade, gente, varizes são uma doença com múltiplas faces e múltiplas manifestações. Eu estou falando desde aquela moça novinha que tem vasinhos vermelhinhos, pequenininhos, até daquela pessoa que tem varizes grossas ou daquela pessoa idosa que tem uma ferida aberta e que tem um problema sério, uma dor às vezes intratável. Então, a doença de varizes, ela engloba estágios muito amplos, né? Que vão desde pequenas varizes a varizes maiores, alterações de pele, a fibroses, alterações da cicatrização, né? Complicações maiores e riscos maiores. Então, pode sim fazer cirurgia plástica, não tem nenhum problema.
quem tem varizes fazer cirurgia plástica? Desde que a doença esteja controlada, desde que seja uma doença em estágio inicial, desde que aquela doença não ameace ou cause risco adicional a uma cirurgia plástica. E depende da cirurgia plástica também. Da mesma forma, a cirurgia plástica não é uma única cirurgia para tudo. Não, tem vários tipos, vários portes, vários tempos cirúrgicos, e a gente precisa preparar essa pessoa dessa forma. Mas o mais importante não é que se quem tem varizes pode fazer a cirurgia plástica. A gente quer saber quem é que tem varizes e quer fazer cirurgia plástica. É uma pessoa jovem sem outra doença maior? Ou é uma pessoa que já tem outras doenças além da doença de varizes, uma pressão descompensada, um problema, uma diabetes, um problema circulatório avançado, e as varizes são apenas uma manifestação disso. Então, as pessoas são individuais, os tratamentos são individuais e personalizados. Então, a resposta é mais ampla. Você que tem varizes, você também tem outras doenças? A sua doença de varizes está compensada? Ou você sofre de outros maus em que a doença de varizes vai se somar a esses maus e pode aumentar o risco de um evento tromboembólico, uma trombose, uma embolia, no pós-operatório? É isso que a gente tem que responder. E se você também tem, não tem o menor problema. Existe hoje uma forma que a gente pode controlar esse risco com medicações, com deambulação precoce, com várias coisas que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas o que precisa ser entendido, então, que a cirurgia plástica é uma gama bem ampla de cirurgias, com tempos distintos e procedimentos distintos, e a doença de varizes tem uma infinidade de manifestações. Mas o mais importante é quem as possui. Qual é a pessoa que nós estamos falando? Quem é essa pessoa que quer ajuda? Qual que são as comorbidades? Quais são as outras doenças? Que estágio ela está? E aí a gente consegue pensar em alguma coisa nesse sentido. É verdade? Isso mesmo. E uma coisa que é muito importante é as pessoas entenderem que se elas estão fazendo um tratamento de varizes ou já fazem esse acompanhamento há mais tempo, quando a gente faz a primeira consulta, então várias coisas são avaliadas. A gente faz uma programação do que é melhor para as queixas daquele paciente, se vai ser uma cirurgia única ou uma cirurgia combinada. Então, um paciente que procura para fazer abdômen, mama, vai fazer junto, vai fazer separado. E quando a gente pergunta para o paciente se ele tem algum problema de saúde, se faz uso de algum remédio, uma das coisas que ele tem que pensar e nos informar é sobre isso. Se ele tem varizes, ele informa nessa hora para a gente realmente começar a fazer a triagem do que vai ser melhor para esse paciente no pré e no pós-operatório. Perfeito. Ou seja, existe uma programação, uma avaliação do risco cirúrgico anestésico e até uma estratégia para esse tipo de pessoa. Se às vezes, de repente, que tem um estágio um pouco maior, uma doença descompensada, vamos optar por uma cirurgia com risco menor, vamos fazer por etapas, uma etapa, um tratamento, depois outra etapa, outro tratamento, e a gente consegue, então, fazer isso de uma forma segura. Mas para isso tem que ser com um profissional capacitado, com um profissional habilitado, com um profissional que entenda dessas coisas e que respeite as individualidades de cada um. Eu acho que é esse que é o principal ponto que a gente tem que tocar. Agora, entrando um pouquinho nisso, porque as principais perguntas que eu tive mesmo no Instagram todo mundo é sobre trombose. Então, quem tem trombose pode fazer cirurgia plástica? E quanto tempo depois da cirurgia ela ainda corre risco de ter uma trombose? Então, na verdade, assim, sobre o tempo de risco primeiro, a pessoa ela tem o risco de ter trombose independente de uma cirurgia. Então, a gente não tem um prazo determinado. Quanto mais tempo ela ficar parada, quanto maior for a cirurgia, maior esse risco. Então, a gente toma estratégias que a gente vai falar mais para frente para minimizar esse risco. Então, de tempo de pós-operatório de risco, tem as primeiras semanas, que vão ser as que estão um período inflamatório maior, uma deambulação, né? Caminhar, que às vezes os pacientes não sabem da deambulação, caminhar de forma mais precoce. Então, esses períodos iniciais, eles podem aumentar um pouco o risco, mas a gente sempre vai ter risco, independente da cirurgia. A cirurgia é um dos fatores de risco, e a gente faz isso uma escala com o paciente quando a gente vai fazer o procedimento, que inclui tempo de cirurgia, inclui comorbidades, inclui idade, inclui se é um paciente do sexo feminino ou masculino. Então, tudo isso é considerado.
E quem tem trombose pode operar? Então, quem está na vigência de uma trombose, né? Então, uma trombose na fase aguda. Primeiro, a gente vai fazer o tratamento que esse paciente está com uma doença, uma patologia que não está estabilizada. Então, ele vai fazer o tratamento direcionado. Mas, se é um paciente que já tem uma história prévia, teve uma trombose, mas foi tratado, já tem um acompanhamento, se tiver a liberação de quem faz o acompanhamento, se o angiologista, o cirurgião vascular fizer essa liberação, o paciente pode sim operar e aí a gente vai tomar as medidas necessárias no pré e pós-operatório. Perfeito. Só para acrescentar um pouquinho, e eu Uhum. concordo mesmo, é isso. Bom, quem tem trombose pode fazer cirurgia plástica? Depende. É uma trombose aguda? É recente? A trombose tem quanto tempo? É uma trombose que está, nesse momento, a pessoa está usando um anticoagulante? Essa cirurgia plástica é uma cirurgia que tem uma urgência de ser feita? É uma cirurgia que pode ser postergada para um segundo momento? Nesse sentido que a gente tem que pensar. Claro que uma trombose aguda, num trombo agudo, com alto risco daquele se desprender, de sair de um lugar e caminhar, navegar pela circulação e parar lá no pulmão, que a gente chama de embolia, é claro que a gente evita. É claro que é o momento da gente dar prioridade para a saúde dessa pessoa e às vezes até a gente faz um repouso controlado em casa. Até isso é necessário. Casos de trombose crônica, que são os mais comuns e os mais perguntados, na verdade. As tromboses crônicas são aquelas pessoas que já tiveram trombose. São aquelas pessoas que evoluíram com trombose já há bastante tempo, que às vezes já fizeram protocolos de tratamento com anticoagulante por meses, às vezes 3, 6 meses, um ano de tratamento. E naquele momento, às vezes, já não está nem mais com anticoagulante. Então, gente, aí pronto, não tem que se preocupar. O risco da cirurgia para quem tem essa doença crônica, com aquele trombo calcificado, visualizado pelo ultrassom, ele não vai se desprender, ele já calcificou. Agora, claro que a gente vai tomar um cuidado adicional. Para essa pessoa, nós vamos ter um cuidado para que numa cirurgia, num pós-operatório, por exemplo, diminua o risco. E aí, de repente, um anticoagulante subcutâneo aí pode ser interessante. A deambulação precoce, você falou muito bem, ou seja, botar essa pessoa para caminhar, movimente. Mesmo na cama, tem exercícios, fisioterapia para poder movimentar, tem meias de compressão intermitente que pode ser feito durante a cirurgia, tem meia elástica para o pós-procedimento hoje. Então, existe uma série, uma infinidade de formas e coisas que a gente pode fazer para minimizar o risco possível. Mas o mais importante é entender os critérios que aquela pessoa se encaixa. É uma cirurgia de pequeno ou grande porte? Quanto tempo de mobilização? Qual a idade dessa paciente? Quais são as comorbidades? Qual é o projeto para aquela situação? E aí sim a gente consegue calcular e entender em relação a isso. Agora, quanto tempo depois da cirurgia, respondendo a segunda parte, quanto tempo depois da cirurgia eu posso ter uma trombose? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Aparentemente, os estatísticas e exames já têm mostrado que a maioria das pessoas sai do hospital com a trombose. Ela pode até ser subclínica ou não se manifestar clinicamente. Mas a gente sabe que essa pessoa que fez uma cirurgia, não só plástica, qualquer tipo de cirurgia, a gente já sabe que a maioria das vezes essa pessoa sai do hospital com um grande risco de ter uma trombose que vai se manifestar depois. Então, não é nenhum problema, não é nenhuma dificuldade a gente acompanhar de perto essa pessoa, estimular a movimentação e, em alguns casos, até iniciar com tratamento medicamentoso. Mas não dá para falar certinho, olha, eu fiz a cirurgia hoje, passou uma semana, eu não tive trombose, então não vou ter. Pode ser que seja uma trombose tardia e que o fator deflagrador, que pode ter sido a cirurgia, né, o que a gente chama de trombose provocada. Existem dois tipos, a trombose espontânea e a provocada. Espontânea é aquela pessoa que não fez nenhuma cirurgia, é aquela pessoa que às vezes está em casa tranquila, assistindo televisão e de repente tem uma dor forte na perna, tem um inchaço assimétrico, uma perna inchou mais que a outra, e vai fazer um exame, pô, estou com uma trombose. Será que essa pessoa não tem um problema de sangue, que a gente chama de trombofilia? E isso aí iria se manifestar em qualquer situação, inclusive durante uma cirurgia, qualquer que fosse. Essa é uma situação. E a outra é a trombose provocada. Provocada por muito tempo imobilizado pós-cirurgia, pós um trauma, pós uma viagem longa. Então, são várias questões que podem provocar essa alteração maior.
Então a gente precisa entender a individualidade antes de responder, porque a pergunta ela é ampla, né? Ela gera um monte de raciocínio associado, não tem uma resposta única, né? Eu acho que foi isso que Exato. eu consegui pegar aí, foi isso E também que uma você coisa que eu entendeu? acho interessante também desmistificar de hoje em dia é que a cirurgia plástica, antigamente, ela era vista que a pessoa ia fazer uma cirurgia, ela ia ficar parada, não podia mexer o braço, não podia mexer a perna, tinha que ficar acamada. Hoje em dia, a gente tem protocolos totalmente diferentes. Então, assim, é um paciente que, mesmo de uma cirurgia combinada, quando eu falo combinada, é que eu opero, por exemplo, a mama e o abdômen na mesma cirurgia. Esse paciente é estimulado para no mesmo dia caminhar. Sempre vai ter alguém do lado auxiliando, mas o paciente ele já faz um caminhar precoce. A gente estimula movimentação durante a permanência no leito. Eu falo muito com meus pacientes que no pós-operatório de cirurgia plástica a gente deita para dormir. Porque antigamente a impressão é que alguém operou, que ela tinha que passar o dia inteiro na cama para se recuperar. Exato. Então, claro, dentro de casa vai ter algumas limitações, né? Não vai fazer atividade em casa, atividade física, não vai faxinar a casa, empurrar um móvel, fazer comida. Mas quando estiver dentro de casa, é para ir levantar e comer na mesa junto com todo mundo, é levantar para ir assistir televisão ou para buscar uma água. E antigamente eu acho que a visão era muito do paciente engessado, de um paciente que não podia Perfeito. movimentar de jeito nenhum. E isso já hoje em dia é totalmente diferente. É exatamente isso. Eu falo isso muito. Você não está doente, você foi operado. São coisas diferentes, tá? Então essa ideia de ir para casa, de ter que ficar de repouso, de perninha para cima, de não poder movimentar na frente da televisão, no mais da cama para a sala, da sala para a cama. Gente, isso aí talvez seja o fator deflagrador, seja o gatilho que está levando essas tromboses precoces. Claro que existem pessoas com particularidades e doenças no sangue, igual a gente comentou. Mas o grande problema hoje de circulação é entender que circulação não combina nada com imobilidade. Então, meu bem, movimente-se. Esse é o segredo. E não precisa ser depois da cirurgia plástica, não. É no seu dia a dia, a todo momento. A gente precisa se movimentar. Com a quarentena nós estamos ficando cada vez mais parados. Com a quarentena nós estamos nos exercitando cada vez menos. Com a quarentena as pessoas estão ganhando peso com muita facilidade. As perninhas inchadas têm aumentado muito em consultório. É muito comum ver todos os dias pessoas me procurando com perninhas inchadas em consultório e que às vezes são simplesmente por atrofia por falta de uso, porque está parado o dia inteiro em casa, porque está numa situação totalmente desfavorável para todos nós, né? Então é algo que a gente tem que pensar a respeito disso mesmo. E eu queria até te falar, acho que você já adiantou um pouquinho, mas então como diminuir o risco de trombose após uma cirurgia plástica? Eu acho que é isso que você disse bem, né? Ou seja, caminhar precocemente, sair da cama, entender que você não tem que ficar de repouso, parado, estático, com a perninha para cima, é se alimentar na cama. Mas uma coisa muito legal que eu associaria também, beba bastante líquido. Nem que seja para te obrigar a ter que levantar e ir no banheiro. Olha que coisa interessante, se sabote. Não coloca o copinho de água do seu lado, bota o copinho de água longe para você se obrigar a ir na cozinha. Não fique do lado do banheiro, fique longe para você se obrigar a ir no banheiro. Movimente-se, ande, entenda dentro dos seus limites, dentro das recomendações. Eu acho que é essa que é a principal coisa. A gente poderia citar também meias elásticas pós-procedimento específico para esse tipo de coisa, mas com avaliação do profissional. A maioria das pessoas compram meias erradas, no tamanho errado, e não usam porque não se adequam, ou porque apertou demais, ou porque ficou folgado, porque está caindo. Então tem que ter um profissional habilitado para poder explicar, olha, o melhor meia para você é essa e nós vamos usar assim, porque meia é remédio. Tem o tempo certo, tem a hora, tem o material e tem o tamanho. Então são duas coisas que a gente tem que pensar a respeito. Além disso, de beber bastante líquido, de se alimentar bem, de se exercitar, de sair da imobilidade, aos primeiros sinais e sintomas, ligar para o seu médico. Olha, escuta, a gente fez uma cirurgia de mama, que é muito comum, ou abdominoplastia, ou lipoescultura, e eu estou me sentindo assim. Ótimo, vem cá, vamos reavaliar. Esse é que é o caminho, né? Exato. E uma coisa que eu acho também interessante, assim, a gente faz escalas de risco para o paciente. Então, assim, tem as escalas de risco para evento tromboembólico, né? Então, a gente preenche isso no pré-operatório do paciente, a gente tem esse cuidado.
Uma coisa interessante, eu acho, de ressaltar é que a gente faz os exames pré-operatórios, mas tem alterações de sangue, igual você falou, né? Que tem predisposição para ter uma trombose espontânea, que eles não aparecem nesses exames pré-operatórios Exato. básicos. Então, algumas vezes você vai ter que falar com seu médico que já aconteceu algum evento com você, ou que você, quando bate em algum lugar, fica muito roxo. Essas pequenas alterações que às vezes a gente acende uma luzinha para fazer uma investigação maior. Mas às vezes nos exames básicos isso não aparece. Então, a gente não tem como prevenir 100%. Uma coisa que a gente faz sempre, em todos os casos, mesmo os pacientes de baixo risco, eu uso a compressão pneumática intermitente. Então, Ótimo. para quem está assistindo, é como se fosse uma maquininha, uma meia, e ela faz uma pressão. Ela insufla e desinsufla como se estivesse fazendo o que a sua bomba da panturrilha, a sua musculatura faz enquanto você caminha. Então, é como se simulasse um caminhar do paciente durante toda a cirurgia. Então, a gente utiliza isso em todos os nossos pacientes para que tenha uma estratégia a mais para essa prevenção. E isso e meio antitrombo, que aí a gente associa os dois. Perfeito. A compressão pneumática intermitente, ela é um mecanismo simples e muito eficiente. Nada mais é do que uma meia que vai apertar, comprimir a região dos músculos da panturrilha. E a panturrilha nada mais é que o nosso coração periférico, é ela que traz o sangue de volta do pé para o coração. Então, de tempos em tempos, ela comprime, apertando e jogando aquele sangue de volta para o corpo, para a parte de cima. Então, ele facilita a circulação periférica. É uma excelente estratégia, associada a várias outras, né? Não existe um santo milagroso. Existe uma estratégia de prevenção do tromboembolismo e pessoas de risco que vão, você disse muito bem, a maioria deles nos contam, olha, eu tenho história de trombose na família, minha mãe teve, minha tia teve, eu tenho uma avó que teve, ou seja, tem gerações inteiras de primeiro, segundo, terceiro grau que já tiveram a doença. Ou seja, você merece. Ou não, eu já tive um estágio em outra doença que eu fiz uma coisa simples, já tive uma trombose, então já tenho um histórico de trombose. Então essa também merece um cuidado, um carinho especial no tocante à prevenção, anticoagulação, ou o que quer que seja necessário para aquela pessoa para evitar isso no futuro. E aí vem uma pergunta muito legal, que é o seguinte: quais os sintomas de trombose ou embolia no pós-operatório? Quando que a pessoa deve se preocupar, que teve alguma coisa que deve te ligar, olha, eu estou achando que eu estou tendo isso. Ó, então, eu falo com todos os meus pacientes que qualquer coisa diferente é para eles entrarem em contato. Então, eu prefiro que, na dúvida, eles pequem para mais do que para menos. Falar, não, estou sentindo, mas não deve ser nada. Em geral, o que eu tenho de manifestação principal de paciente de pós-operatório é queixa de falta de ar. Então, o paciente, geralmente, os casos que a gente tem o trombo. Então, fez um trombo na perna e aí depois ele se solta e vai para o pulmão. E aí sim tem esses sintomas, né, de falta de ar, mas em geral na perna pode dar também uma queixa de dor na perna, um inchaço na perna, mas muitas vezes os pacientes não percebem. Às vezes é uma pequena alteração, nem sempre é um clássico de livro que uma perna está totalmente diferente da outra, uma muito inchada e a outra fininha, sequinha. Mas alguma alteração, sentiu uma dor mais forte na perna, está sentindo mais inchado, mais endurecido, ou começou com uma falta de ar que não estava antes, ou que não melhora nem com a posição, então isso são fatores de alerta para entrar em contato com seu médico. Claro, tem outras coisas, mas que às vezes o paciente não consegue ver, como a baixa de oxigenação e tudo, a gente vai ver mais quando esse paciente já está num atendimento, né? Um atendimento hospitalar para avaliação. Perfeito. É assim, tentando resumir um pouquinho, eu acho que você foi muito lúcida no comentário, mas a gente preocupa, os sintomas clássicos são um edema assimétrico, ou seja, um inchaço que uma perna está mais inchada do que a outra. Então, aquele inchaço maior em um lado, em comparação ao outro, ele é sugestivo. A maioria das vezes é associado com dor. Dor que piora, que progride, que não melhora com analgésico simples, que não melhora às vezes nem com anti-inflamatório e que a tendência com o passar do tempo é ficar cada vez pior
e às vezes dificulta, limita até o caminhar. Dificulta a questão de você conseguir andar, ficar em pé, pisar no chão, movimentar aquela região. Então, a dor, um inchaço assimétrico associado com uma dor de moderada a forte intensidade na maioria dos casos, ela chama a atenção para uma trombose nos membros inferiores. Mas eu gostaria de lembrar que 50% das tromboses são assintomáticas. Sem sintoma nenhum, a pessoa pode desenvolver um trombo. E esse trombo, sim, também pode subir. Por isso, as medidas gerais são para todo mundo. E não só para quem eu fiz uma cirurgia maior ou está sentindo alguma dor. As medidas de prevenção, elas são gerais, para 100%. Porque lembra, metade das pessoas podem ter trombos e nenhum sintoma. Às vezes o primeiro sintoma, ele já desgarrou, navegou por toda a circulação e foi parar no pulmão, que a gente chama da embolia pulmonar. A embolia pulmonar, os sinais e sintomas clássicos são aquela dor torácica, aquela dor no tórax, que às vezes ela piora com respiração profunda e levando até um pouco de falta de ar. Às vezes acompanhada de tosse, tosse com sangramento, de raias de sangue na tosse. Vai piorando a falta de ar, vai aumentando a dor no tórax. Uma dor bem localizada, olha, dói em tal lugar que não tinha. Uma dor diferente, uma dor no tórax diferente. Olha, parece que tá me faltando ar, estou cansado. Então, tudo isso chama atenção que essa pessoa provavelmente pode ter evoluído com uma complicação, com uma trombose, evoluído com uma embolia pulmonar. E ali, esse momento, não é para esperar para ligar no outro dia. Não é para no outro dia, para não incomodar a médica. Nós estamos acostumados a cuidar de pessoas. E cuidar não tem hora, não tem dia, não tem momento. A hora que, aos primeiros sinais e sintomas, é a hora de comunicar imediatamente aquele médico que está te assistindo, fala, olha, eu estou sentindo assim. E eu, normalmente, a recomendação é sempre a mesma. Vai para o hospital que eu estou indo junto, porque nós vamos descartar que seja alguma coisa maior. E se acontecer, nós precisamos instituir o tratamento mais precoce possível. É preciso dizer que a embolia pulmonar é uma doença muito grave, com risco de morte. Então, quanto mais rapidamente a detecção dos sintomas, quanto mais rapidamente a instituição do tratamento específico, a gente consegue salvar, melhorar e passar por essas complicações. Não é mesmo? Eu vi até um comentário aqui, a Liliane escreveu, está assistindo aqui, falou que ela teve e o dela não ficou uma perna diferente da outra. Então é isso que a gente falou. Nem sempre vai ser clássico, com todas as nuances que a gente falou aqui, com todos os sintomas. Então, sentiu alguma coisa diferente? Entre em contato com seu médico. Na nossa equipe, a gente tem assistência hospitalar, então a gente trabalha aqui no Biocor, tem essa assistência 24 horas lá. Então, quando o paciente tem qualquer problema, mesmo que ele não consiga o contato imediato, a gente sempre orienta, vai para lá que a gente vai fazer avaliação. Na dúvida, nestes casos, pensando numa embolia, a gente sempre peca para mais, prefere avaliar o paciente de perto do que ficar aguardando, como você disse. Exato. Seja sempre cuidadoso, cauteloso. Nunca menospreze um sintoma novo. Aconteceu uma coisa assim, não deve ser nada, não. Vou deixar ver se melhora sozinho. Não. Comunica e deixa que os exames provem que não tem nada diferente. Aproveitando o gancho, teve uma pergunta aqui do Nelson para eu responder. Se varizes acontecem em homem. Nelson, acontecem sim, na proporção menor. Mulheres têm proporção de 4:1 em relação aos homens. Então, a doença de varizes nada mais é do que um envelhecimento das nossas veias com uma disfunção das válvulas internas, que é mais comum em mulher por vários fatores. Entre eles, o principal é a genética. Nós herdamos geneticamente essa estrutura genética que vai fazer uma disfunção dessas válvulas das veias e essas veias vão se tornar doentes com o tempo. E ela é uma doença tão comum que a partir dos 50 anos, metade da população vai ter a doença de varizes. E aí eu já estou associando homens e mulheres. E a partir dos 70 anos, 70% vão ter a doença de varizes, ou seja, as veias envelhecem. O que a gente não sabe responder bem é porque que cada vez mais pessoas jovens têm nos procurado em consultório. Existe um gatilho que está ativando esses genes e a doença está se manifestando cada vez mais precoce. A gente sabe que o homem, ele nos procura de uma forma mais tardia.
É mais comum o homem nos procurar quando a fase está avançada, quando às vezes já estão dilatadas, já são veias grandes, ou até já tem complicação. Seja por negligência, seja por vergonha, seja por vários motivos. Mas lembra, a doença, a cada 4 mulheres, um homem está acometido. E o homem tem que ter o mesmo cuidado em relação à cirurgia plástica. Cada vez mais os homens estão fazendo cirurgia plástica, tem que ter os mesmos cuidados, o mesmo risco de ter um problema tromboembólico, uma trombose, uma embolia, no pós-operatório da doença de uma cirurgia plástica. Né? Eu acho que a gente precisa entender de uma forma só. É menos comum, porém não é tão pouco prevalente assim. Entendido? E aproveitando o gancho aqui para você de pergunta, olha, uma mulher que me mandou pelo direct, eu não consegui ver o nome dela, a gente me perdoe, foram muitas mensagens, eu tenho que selecionar algumas. Mas eu estou à disposição para responder qualquer mensagem, pode mandar um direct, eu respondo pessoalmente. E também passo o contato depois da doutora Lívia para vocês entrarem em contato e poderem perguntar diretamente para ela. Mas olha, já operei, não, perdão, tenho varizes e quero fazer abdominoplastia e lipoescultura. Posso? Então, é mais ou menos o que a gente foi falando até aqui, né? Então, não é um impeditivo ter varizes e fazer uma lipoescultura, uma abdominoplastia. Tudo isso vai depender do grau de varizes, do controle que você tem em relação a isso e da extensão da cirurgia. Então, quer fazer o abdômen junto com a lipoescultura. A gente vai programar e planejar quanto tempo essa cirurgia vai durar, quais são os cuidados, mas não é um impeditivo. Se você já faz um acompanhamento das suas varizes, claro, uma coisa que eu acho interessante falar é que se você tem varizes e tem indicação cirúrgica e quer também fazer uma cirurgia plástica, então se você vai ter que fazer esse tratamento, em geral, se a cirurgia plástica for uma cirurgia estética, a gente vai dar prioridade ao tratamento da patologia. Então, primeiro, tratamento das varizes. Mas, se você já tem um acompanhamento, já fez tratamento, às vezes consegue fazer a maioria dos tratamentos com coisas em consultório. Então, se você já fez um controle principal, você pode fazer cirurgia plástica sem nenhum problema. O que a gente vai fazer é tomar todos esses cuidados que a gente conversou, tanto no pré quanto no pós-operatório, para que você diminua sempre os riscos de complicação. Perfeito. E eu também entendo dessa forma. Então, só voltando um pouquinho atrás, para quem chegou um pouquinho depois, a grande verdade é que depende do estágio de doença que você tem. E nós não podemos colocar a doença de varizes como uma doença única. E, gente, eu gosto muito de deixar isso muito claro. Não existe alteração estética em doença de varizes. Varizes não tem nada de estética. Aqueles vasinhos vermelhinhos, vasinhos azulados, que às vezes poucos que aparecem, eles, a maioria das vezes, são manifestação inicial de uma doença incipiente, uma doença que tem um grande risco de aparecer na frente. Estética é quando uma mulher tem uma mama bonita, mas está pequena, ela quer ter uma mama maior, porque ela sente que a mama maior é mais bonita. Isso é estética, ou seja, não existe prejuízo da função orgânica, diferente da doença de varizes, que os primeiros vasinhos vermelhinhos já podem provocar dor, cansaço, queimação e peso nas pernas. E é até mais comum a dor e os sintomas em estágios iniciais do que em estágios avançados da doença de varizes. Então isso é preciso ser entendido. E lógico, o raciocínio é o mesmo para tudo. É bom senso. Se existe uma doença que causa uma repercussão, seja circulatória, seja qualquer que seja essa repercussão, a gente deve tratá-la inicialmente antes de fazer um procedimento estético, seja qual for. Não precisa ser só a cirurgia plástica, qualquer outro procedimento estético. Eu costumo ver isso muito em consultório e às vezes é difícil convencer as pessoas que, primeiro, não existe perna bonita sem que antes ela esteja saudável. As pessoas me procuram e nesse final de ano é uma procura muito acentuada, porque todo mundo quer deixar a perna bonita para o verão. Olha, vou deixar a perna bonita, vim secar esses vasinhos para o verão. Peraí, vamos fazer uma avaliação completa? Vamos entender o problema? Será que debaixo desses vasinhos, que a gente chama de vasinhos complexos, tem microvarizes alimentando esses vasinhos? Não vai adiantar fazer aplicação, não vai adiantar fazer um tratamento simples dessa queixa. Nós vamos ter que tratar por inteiro, tratar a doença, tratar a pessoa.
os tratamentos são individuais, são personalizados, são de acordo com o estágio e são refinados da forma que seja melhor para aquela pessoa que procura. Então isso é muito importante e eu compactuo com a sua ideia. Primeiro a doença, depois a estética e a gente consegue entregar para essa pessoa. Porque tratando a doença primeiro, o menor risco de que ela complique durante ou após a cirurgia. Né? Então eu vejo muito isso. E um outro exemplo, só para fazer um parâmetro aqui, que é uma pergunta muito comum em consultório, eu tenho varizes, posso fazer cirurgia plástica? Essa é uma questão. E a outra, eu tenho varizes, estou querendo engravidar, trato antes ou depois da gravidez? A doença a gente trata antes, igual um paralelo, igual a cirurgia, porque eu quero entrar numa gravidez bem, sem risco maior de ter uma complicação durante a gravidez. Porque esse é o momento onde as coisas podem piorar e a gente não tem muito o que fazer. Então, todo cuidado, a gente não é correr atrás, é correr na frente. É estar sempre à frente para evitar as questões. E com planejamento, com estratégia. Né? Não é verdade? Exato. E eu também recebi algumas perguntas. Uma a gente já até respondeu, que é um paciente que já operou varize e quer fazer cirurgia plástica depois. Então, se você já faz o acompanhamento, você já está mantendo sua doença num controle, sim, você pode fazer, é o que a gente está falando aqui. A gente tem que tomar alguns cuidados específicos, mas não tem uma proibição para você fazer sua cirurgia plástica e ficar assim mais satisfeita com você. Às vezes, até no pós-parto, o paciente procura também por muita alteração, por falta de reconhecimento do corpo, porque modifica muito esse corpo. Então, se você tem um acompanhamento e já faz o tratamento, você pode fazer a cirurgia plástica sim, e a gente vai tomar os cuidados maiores ou menores de acordo com cada caso. E uma Claro. outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que aí você vai conseguir falar um pouquinho para a gente, é paciente que faz a mama de aumento. Então, o paciente coloca prótese de silicone e começa a notar algumas veias mais aparentes. Então, se isso tem tratamento ou não. E aí, antes disso, eu vou falar uma coisinha só, porque eu acho importante no pós-operatório dar tempo ao tempo. Então, eu falo com o paciente que um pós-operatório completo é mais ou menos com 1 ano de cirurgia. Então, a gente tem um período inicial de edema, a mama ela tem uma movimentação por causa da gravidade, então que a gente vai sempre ter. Enquanto a gente tiver gravidade, a gente vai ter uma força um pouco para baixo, então a gente tem que esperar uma descida, um posicionamento final dessa mama. Então, em geral, eu falo com os pacientes para esperar pelo menos 6 meses, idealmente 1 ano, para se preocupar com questões assim. Mas aí, Perfeito. depois de 1 ano, a paciente ainda está incomodada com alguma veia mais aparente. O que ela pode fazer? Essa é uma queixa muito comum em consultório e tem aumentado nos últimos anos, sabe? Eu tenho visto cada vez mais pessoas me procurando nesse sentido. Só perde para os vasinhos de face, que hoje estão na moda. Tratar vasinhos de face com laser hoje talvez seja uma procura muito grande. Mas o segundo ponto seria essa questão de, bom, eu fiz uma mamoplastia de aumento. Eu coloquei uma prótese, a minha mama ficou bonita, a minha mama ficou volumosa, mas eu reparei que ali na região do colo, que é onde eu queria botar um vestido, que eu queria que deixasse mais visível, as minhas veias ficaram saltadas. O que fazer? Então, além às vezes, aquela cicatriz que fica bem escondidinha, a cicatriz bonitinha, mas o que me incomoda são aquelas veias visíveis em cima. Então, gente, veias visíveis na região da mama, elas têm tratamento sim, não é caso de cirurgia. Hoje em dia existe ótima resposta para isso, do ponto de vista estético. Olha, eu estou usando o termo estético aqui, porque neste caso são veias aparentes, não são veias doentes. Então, para essas veias aparentes, sim, existe solução. Existem tratamentos a laser que respondem muito bem, porque a região da mama é uma região de baixa pressão gravitacional, no ponto de vista que a maior pressão gravitacional vai estar nos membros inferiores. Então, regiões de baixa pressão respondem muito bem com tratamento a laser. Existem opções com resfriamento, feitas totalmente dentro de clínicas e consultórios, com um ótimo resultado, e a gente consegue diminuir o calibre dessas veias, tornando-os praticamente inaparentes. Mas, da mesma forma, as veias de têmpora. Hoje está uma moda essa região das veias faciais aqui,
por causa que as pessoas estão fazendo cada vez mais selfies. Então elas fazem selfie, se miram e vê aquela veiazinha grossa. Da mesma forma, gente, veias de membro superior, de tórax, de face, respondem muito bem com tratamentos não cirúrgicos a laser e tem um resultado estético muito legal. Então, se te incomoda, vale a pena tratar e pode tratar sem problema nenhum, tá? Eu falo um pouco com as pacientes que a única coisa é que não pode ficar também neurótica, assim, de não querer veia mais nenhuma, quero que suma completamente. Então, a gente tem que buscar uma melhora, é o nosso direito, nosso dever, é o nosso bem maior, é nosso corpo, nossa vida, a gente tem que procurar sempre melhorar. Mas a gente não pode querer alcançar uma perfeição, senão a gente enlouquece. Então, sempre melhorar, dá para melhorar. Não queira ficar, você não vai ter um colo sem veia nenhuma. Então, a gente pega uma que está incomodando mais ou alguma que é mais aparente para poder ter essas melhoras. Perfeito. Assim, eu tento sempre alinhar as expectativas. Eu queria agradecer aqui, Liliana, pelas palavras, viu, Liliana? E assim, quem me conhece, quem já veio consultar comigo no consultório, vê que minha consulta é no mínimo de 1 hora. Porque uma das partes muito importantes da consulta, do entendimento do estágio, do diagnóstico, do planejamento de tratamento que seja melhor para ele, é alinhar as expectativas. Eu preciso desenhar com você o que você espera. Né? A gente, nesse tempo, já são 15 anos trabalhando na área, que eu posso te dizer que a gente vê cada coisa que às vezes nos fazem questionar. Então, recentemente, uma paciente mostrou uma foto assim, eu quero essas pernas aqui. Falou, olha, vamos mudar, vamos repensar essa estratégia. A gente consegue rejuvenescer suas pernas, consegue clarear 70%, 80% na lateral e atrás, que é onde responde bem nas perninhas. A parte de dentro das perninhas ela tem uma resposta pior. A gente melhorar 50%, 60% já é um resultado muito satisfatório. Esse tratamento ele não acaba, ele não se encerra aqui. Ele precisa de manutenções seriadas, refinamentos em 6 meses, uma vez por ano fazer manutenções para manter esse bom resultado que você vai sair daqui. Entenda que a gente nunca vai acabar com 100% das varizes, vazias, onde quer que eles estejam, e que a gente consegue melhores resultados, na maioria das vezes, com tratamentos combinados. A maioria dos meus pacientes sabem disso, que eu trato com aplicação, com laser, com espuma, misturo tudo, porque é onde a gente consegue. Cada um dos tipos de varizes, cada um dos tipos de vazios responde melhor com um tipo específico de tratamento. Isso é ciência, gente, que já provou. Então a gente precisa entender como que a gente pode fazer. E é nesse momento que a gente alinha as expectativas. Olha, nós vamos clarear sua mama, diminuir essas veias visíveis aí pela metade. Tá bom? Te satisfaz? É isso que você quer? Vamos fazer um tratamento. Oh, não, eu queria acabar com 100% delas. Sinto muito, mas eu não consigo te oferecer isso. Seria desleal, seria desonesto, seria errado te prometer qualquer coisa nesse sentido. A melhor ferramenta que a gente tem hoje são os tratamentos não invasivos a laser, não conseguem nos oferecer esse resultado. Então a gente precisa dividir a responsabilidade com quem nos procura e explicar para essas pessoas o que esperar de um tratamento. Né? Porque é só com honestidade, e eu tenho um princípio muito grande na clínica, que eu prefiro que a pessoa saia desiludida do que iludida. Ou seja, eu prefiro que as pessoas saiam do meu consultório, às vezes até decepcionadas, mas iludidas não. Achar que vai trazer uma foto de uma perna de uma modelo que nasceu geneticamente daquele jeito, uma perna perfeita, cheia de trabalhos, cheia de ângulos de luzes e focos, e às vezes até um trabalho de computador no Photoshop, e achar que vai ter aquele resultado, não vai. Dificilmente pode acontecer, mas é uma coisa extremamente rara, é fora da curva. O comum é exatamente o contrário, né? É aceitar-se com as suas particularidades, com os seus defeitos, com as suas limitações, se autoaceitar e só fazer um parênteses, eu estava lendo recentemente na internet uma fisiculturista, uma ex-fisiculturista, que ela fez uma matéria linda, que ela pedia desculpa a ela mesma pelo que ela fez do corpo dela. Que ela usou todos os remédios possíveis, que ela fez todas as cirurgias possíveis, que ela fez tudo o que podia. E no final ela ficou frustrada e chateada com aquilo. Então a gente precisa entender as particularidades de cada um e nos aceitar com os nossos defeitos. A cirurgia plástica vai melhorar muito,
a cirurgia de varizes vai melhorar muito, vai clarear, vai rejuvenescer, vai melhorar bastante. Mas vamos ter cautela, vamos aceitar resultados melhores em algum ponto, menores em outros pontos, e ter essa aceitação. Eu acho que está faltando um pouco isso, né? Aquele resultado Exato. da novela é só na novela, tá, gente? É, Aquelas e mulheres bonitas, depois de um tempo, elas estão bem diferentes, né? Aquilo não, a beleza é fugaz, a gente tem que fazer de tudo para mantê-la, mas aceitar as nossas particularidades, né? quem também me segue sabe assim que eu falo muito, o que você falou serve muito para cirurgia plástica, porque para mim também o mais importante é alinhar a expectativa. Então, elas chegam com foto de perna para você, para mim chegam com nariz, com mama, com abdômen. E eu sempre falo isso, a gente consegue trazer o seu melhor, a gente nunca vai transformar em outra pessoa. Então, isso é muito Não, né? importante entender, e aí a gente consegue trabalhar muito mais fácil, flui tudo mais leve, né? Eu acho que a honestidade ela tem que imperar qualquer relacionamento, né? E para ter uma cumplicidade, porque hoje, né, cuidar exige essa cumplicidade. Ela tem que ser uma cumplicidade honesta. Não dá para prometer fundos e depois, quando não vão ser cumpridos, como que vai? Como que nós vamos proceder? Ah, não, não prometi isso? Não, não é bem assim, né? A medicina ainda é uma especialidade de meios e não de fins, independente da especialidade, a gente tem que entender isso. Olha, a forma que existe para esse tratamento é essa, as melhores opções que nós temos são essas, e espero melhorar assim, assim, mas o resultado geral nós vamos ter que avaliar juntos. Isso é o principal, né? Porque existem os fenômenos individuais, que pessoas cicatrizam diferentes, pessoas respondem diferentemente a medicamentos e a tipos de tratamentos comuns, né? Uma pessoa respondeu melhor àquele tratamento e às vezes não teve uma boa resposta. Não é isso? Exato. Uma coisa que eu queria também trazer, que eu acho que muito paciente pergunta, eu recebi mais de uma pessoa perguntando a mesma coisa, foi da possibilidade de fazer cirurgias juntas. Isso. Então, tem um público grande de cirurgia pós-bariátrica, então os pacientes popularmente que falam de ex-obesos, para fazer procedimento. Ah, eu vou operar o abdômen, posso operar junto varizes, vou operar a coxa. Um paciente que tem indicação, por exemplo, de uma dermolipectomia crural, que é retirada de pele na coxa para uma melhora do contorno. Então, vou falar um pouquinho e aí você também fala a Claro. sua opinião. Eu acho que a grande maioria das vezes as cirurgias associadas elas devem ser evitadas. Isso eu falo de todas as cirurgias. Quando a gente junta duas equipes, assim, dois sítios cirúrgicos, a gente acaba aumentando um pouco o tempo cirúrgico. Então, na maioria, a resposta vai ser não. Então, essa ideia de vou aproveitar a anestesia e fazer todas as cirurgias que eu tenho que fazer, a grande maioria das vezes não. Obviamente, a gente tem exceções, a gente faz cirurgias sim associadas, faz cirurgias com mais de uma equipe integrada, mas aí vai ser uma avaliação daquele caso. Então, uma cirurgia mais rápida das duas partes, que somando o tempo cirúrgico não aumente tanto, que é um dos fatores de aumento de risco. Uma cirurgia que às vezes não seja no mesmo sítio cirúrgico, porque às vezes o doutor Guilherme vai operar a perna e aí eu vou fazer uma retirada de pele na perna, mas eu preciso, aquela parte que fica ali, eu chamo de retalho, eu preciso que tenha uma boa circulação e às vezes ele precisa colocar uma meia para comprimir a região. Então, é tudo avaliado. O ideal é que você leve esse problema para o seu cirurgião, porque aí sim vai ter uma capacidade dos dois cirurgiões discutirem e chegarem a um consenso. Para a gente ter sim uma possibilidade de fazer cirurgias associadas, mas sem que isso aumente o risco do paciente. A partir do momento que isso eleva o risco de uma forma significativa, aí não tem muito porquê gerar esse risco, para que a gente vai fazer isso com o paciente. Então, se, por exemplo, um paciente obeso que tem uma indicação de fazer uma cirurgia de varizes, às vezes ele vai fazer esse tratamento primeiro para depois a gente fazer uma ressecção mais segura, com mais calma, da parte de pele, por exemplo. Então, eu sempre penso assim, tratamento estadiado. O que é mais importante primeiro, o que é mais urgente primeiro. Essa coisa de aproveitar a anestesia, sou às vezes até meio preguiçoso. Sou às vezes até quero resolver de uma vez. Mas isso, ao invés de acelerar,
pode causar problemas maiores. Então, veja bem, no caso específico dessa pergunta, a pessoa tirou um pedaço de pele e gordura na região da perna e da coxa, porque ela fez uma cirurgia bariátrica, perdeu grande quantidade e tirou aquilo ali. Veja bem, gente, a partir da hora dessa ressecção, nós vão ter pontos, vão ter uma aproximação de estruturas tensas. E essa sutura, essa aproximação, ela já está ali no limite. Entenda que se a gente associar isso à retirada daquelas varizes superficiais, por exemplo, é como um hematoma, ou seja, acúmulo de sangue, é comum inchaço. Tudo isso vai contribuir para uma cicatrização deficiente. E o que a gente sabe, e que é o maior desafio da cirurgia, é como que a cicatriz dessa pessoa vai se formar. Se vai ser uma cicatriz boa, se vai ser uma cicatriz inestética. Então, eu estou aumentando o risco de ter uma cicatrização ruim, porque eu estou fazendo 2 procedimentos no mesmo local. Então, não é assim, eu vou lá, tiro as varizes, depois eu pego e fecho a perna, não. E a adaptação, a resposta do organismo àquela cirurgia, que vai gerar ali, por exemplo, uma deiscência, uma abertura daquela cicatriz, você vai ficar com uma cicatriz ruim. Não é melhor, primeiro, tirar, se for, às vezes o mais urgente, não é nem a doença de varizes, não, o mais urgente para essa pessoa que está causando nela uma situação, é tirar aquele excesso de pele. Tudo bem, tirar a pele. Depois de tirar a pele, vai ter uma nova circulação. E posso dizer uma coisa? Às vezes até melhora, porque lembra, o sangue tem que circular em cada uma das células do nosso corpo. Tirando esse excesso e de locais mal circulados, por exemplo, a gente vai ter uma circulação melhor ali. E a gente pode planejar com calma. Então eu sempre digo, as coisas mais importantes primeiro. 2 cirurgias, 1 mais 1 não são igual a 2 nesse caso, não. Pode ser muito pior. Pode ser igual a 3, ou seja, igual a uma terceira cirurgia para corrigir uma cicatriz ruim. Então, tem que ter cuidado antes disso aí. Né? E o planejamento é fundamental, porque uma hematominha, um inchaço, que são comuns nesse tipo de cirurgia, pode levar a uma cicatriz inestética. Então, tudo que você ganhou ali com a economia da anestesia, não vi nada e resolveu tudo, você vai ter que voltar depois para corrigir. Não vale a pena, né? Então, assim, a gente tem que entender as particularidades de cada um, tá? Eu acho que é esse que é a coisa. Passa muito rápido, meu bem. Infelizmente, nós já estamos aí com 7 minutos só para terminar. Aproveitar só o gancho que responder para não ficar as pessoas sem pergunta, sem resposta. A Mônica mandou aqui assim, ó. Quanto aos vasinhos, é verdade ou mito que tomar sol desaparece? Mônica, vasinhos são manifestações iniciais de uma doença interna. Os vasinhos são nada mais do que a ponta do iceberg. Então, não adianta tomar sol, não vai sumir. Vai camuflar e depois a pele vai voltar para a sua cor normal e os vasinhos vão ficar visíveis. É muito comum isso em cidades do sul, onde pessoas muito clarinhas, que a pele clara vira vitrine para vasinho. Não adianta tomar sol. Passou o bronze, eles vão ficar cada vez mais visíveis. E o pior, às vezes aquilo era um sinal, um sintoma, que você já devia iniciar um tratamento. E tomando sol, escondendo os vasinhos, você vai postergar um tratamento que nesse momento, por isso é um tratamento nada invasivo. Hoje a gente consegue tratar 90% das doenças em consultório, com tratamentos com laser, misturado com tipos de aplicação, com espuma, evitando uma cirurgia. E no caso, quando a gente protela, a gente deixa para frente, a gente começa a correr o risco de não ter um benefício nesse sentido, sabe? Tem mais alguma pergunta que eu possa ver aqui? Acho que a gente conseguiu. Consegui As que responder, tinham né? mais para cima, acho que a gente já esclareceu. Se alguém tiver, pode mandar aí também, que ainda dá um tempinho. Essa é a hora. Nós temos 5 minutos, então qualquer dúvida, gente, quem tiver com a gente, queria agradecer. Nós já tivemos mais de 70 pessoas que passaram aqui. Dizer que isso vai ficar gravado no meu IGTV. Amanhã eu te mando também para o WhatsApp, para você poder mandar aí para a sua lista de transmissão, para que as pessoas que perderam hoje, que não conseguiram ver, tá lá gravado no IGTV. Não tem hora para tirar, não tem tempo para tirar. Podem compartilhar à vontade. Agradecer a todos que estejam aqui e que prestigiaram com essas informações, que compartilhem isso com outras pessoas, que passem, que cliquem aqui no coraçãozinho, que nos sigam nas redes sociais, porque o coraçãozinho ativa outras pessoas que vão poder ver também, e principalmente é uma informação sem nenhum interesse, que vocês não vão achar em nenhum outro local, compilada dessa forma bem clara. Então,
e fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem, não é mesmo? E outra coisa que eu coloco à disposição, e sei que você também já disse que está aí à disposição, ficou alguma dúvida, por algum motivo não conseguiu mandar aqui, ou viu a live depois e está com alguma dúvida, ou deixa no comentário, ou manda um direct que a gente vai ter o maior prazer de responder. Tanto eu quanto o Dr. Guilherme, a gente está à disposição para qualquer dúvida que depois dessas explicações ainda estejam, né, na cabecinha de cada um, ou alguma dúvida que surge, alguma coisa nova, pode perguntar que a gente está à disposição. Perfeito. E Lívia, onde te encontrar? Como te encontrar? Deixa pra gente o seu contato, o seu endereço, onde que as pessoas que viram aqui podem te achar. Então, aqui no Instagram é @livianefa.plástica. Lá tem todas as informações, mas quem tiver qualquer dúvida tem o link que vai direcionar para o WhatsApp. Eu atendo aqui no Vila da Serra, próximo ao Hospital Biocor, que é das principais referências de onde eu opero, faço parte do corpo clínico de lá. Então, quem quiser me achar, pode procurar aqui pelas redes sociais, pode enviar um direct que a gente vai ter o maior prazer de atender. Ótimo. Bom, a maioria das pessoas já me conhecem, mas basta escrever Dr. Guilherme Jonas, Dr. Guilherme Jonas junto no Google, no Facebook, no Instagram, consegue me achar, no YouTube também tem um canal. E eu trabalho tanto na região do Castelo, na região da Pampulha, onde eu tenho uma clínica que chama Anjo Mais, e também tem uma unidade na região de Contagem, no bairro Dourado. E eu estou à disposição, o que precisarem, qualquer dúvida, a gente não consegue responder todo mundo, é gente demais, mas fica sempre o carinho de poder passar para vocês esse conhecimento apurado. Eu acho que a função do médico, eu defendo muito isso, que a função do médico como detentor do conhecimento é passar o conhecimento de uma forma simples, porque a decisão do tratamento e do profissional ela é única e exclusiva de quem nos procura, que é do paciente. Então é você que vai decidir qual tratamento que você quer e quem você quer tratar, baseado nas explicações das vantagens e desvantagens, do alinhamento das expectativas para poder oferecer ou chegar mais próximo daquilo que você procura e com um relacionamento baseado no cuidado, baseado no entendimento e principalmente na honestidade. Eu acho que essa que é a forma que a gente consegue mudar isso aí e explicar para as pessoas que a vida tem valor, que cada pessoa é única, é individual e precisa ser tratada como tal. Não é verdade? Exato. Foi muito bom, eu agradeço muito o convite. Eu também acho essa linha de conhecimento de todos é muito importante, que eu acho que as pessoas esclarecidas vão para os procedimentos muito mais tranquilas, têm pós-operatórios muito melhores e ficam muito mais satisfeitas com os procedimentos quando você entende o que você vai fazer e o que está te aguardando lá na frente. Então, acho sensacional a gente manter a educação continuada, tanto de quem está formando, como do próprio paciente, para ele ter o direito de saber onde ele vai, o caminho que ele vai andar e onde ele quer chegar. Perfeito. Meu bem, queria te agradecer, foi um prazer enorme, foi esse bate-papo Prazer muito foi rápido. meu. A gente tem aqui menos de um minuto que vai desligar, mas eu queria agradecer você, agradecer todo mundo, que ó, nós temos até agora 15 pessoas também que se mantiveram firmes e aí desde o começo, e agradecer essa presença, e vão ter mais coisas boas, e foi muito bom a gente fazer esse bate-papo, tenho certeza que no futuro nós vamos ter mais coisas aí para conversar também. Grande abraço para você, bom fim de Um noite, fiquem todos abraço. com Deus. Tá Muito bom? obrigada para todo mundo. Boa noite. Obrigado, tchauzinho.